Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case aí de sucesso dos APs Unify, dessa vez lá na Vila Belmiro, né, no estádio do Santos Futebol Clube e também no centro de treinamento, no CT, que fica aí próximo do estádio, mas não fica exatamente no estádio, fica a 1 quilômetro de distância, então todo o ambiente que a gente vai apresentar aqui nesse case foi coberto com os APs Unify, tá? Então só para apresentar aqui o case, né? A gente está falando então do estádio Urbano Caldeira, que é mais conhecido por todo mundo aí como a Vila Belmiro, que é o estádio particular do Santos Futebol Clube, e a gente também está falando do Complexo Modesto Roma, que é o CT Rei Pelé, o centro de treinamento do Santos, onde ficam concentrados os jogadores, né, antes dos jogos. Uh, e também tem o Business Center, que é um showroom do Santos que fica em São Paulo, na capital. Tá? Então esses três ambientes, é, eles já há muitos anos já vêm utilizando a solução Unify como solução de cobertura Wi-Fi para todo o ambiente, para todo o complexo. Então, só para organizar aqui aquilo que eu falei, ó, nesses três ambientes a gente está falando de aproximadamente 39 APs Unify. Tá? A rede é para acesso dos funcionários do clube e para a imprensa exclusivamente. Então é rede Wi-Fi administrativa, não é para torcedores, né? Não é nas arquibancadas do estádio, a gente está falando nas áreas administrativas. Então a gente tem aqui a tela do Unify que mostra os três sites: tem o Business Center São Paulo, o Centro de Treinamento Rei Pelé e o estádio propriamente dito. Tá? Distribuídos dessa forma. Então a gente tem 21 APs no administrativo do estádio, 15 no centro de treinamento e 3 lá no business center. E existe uma mescla aí de diferentes APs. Vários dos APs usados são do modelo legado, ainda que era só 2.4 GHz, porque esse projeto já existe há anos, né? Os equipamentos legados foram adquiridos quando o atual portfólio AC do All-Band não era assim tão tradicional. Então, o equipamento está funcionando bem até hoje, eles decidiram por manter, mas todos os novos equipamentos que vão sendo necessários para fins de expansão ou para substituição de um eventual equipamento legado já são os APs do novo portfólio. Tá? É importante a gente destacar em relação aos equipamentos aqui, que para novos projetos a gente não recomenda o uso dos APs legados, porque hoje a banda de 2.4 GHz, que é a única banda de operação do AP legado, ela é muito poluída, né? Particularmente no contexto do estádio. O ambiente sofre um pouco menos com interferência, por quê? Porque o estádio fisicamente é um ambiente bem grande, então sinais concorrentes, interferência, né, das áreas residenciais vizinhas tem mais dificuldade para chegar nas áreas administrativas do estádio, mas é importante em novos projetos a gente procurar sempre usar equipamentos dual band para operar na banda de 5 GHz, que é bem mais livre de interferência, tá? Outro aspecto importante para quem ainda não conhece a solução Unify, né, a gente consegue ver nessas telas aqui, a Unify, todos os equipamentos da infraestrutura são gerenciados via software, né? E o software é 100% gratuito e os equipamentos não têm licença. Então o administrador que tem lá 39 APs espalhados em 3 sites, 2 em uma cidade, um numa terceira cidade, o exemplo desse case, ele não precisa se preocupar com o inventário de IP dos APs para fazer acesso individualmente a cada um deles. Através aqui da interface do software Unify, ele consegue selecionar qualquer um dos sites que ele administra e dentro dos sites ele tem uma relação dos equipamentos. Basta clicar no equipamento que já vai ser aberta uma janela com as propriedades, com as configurações específicas daquele equipamento. E aquelas configurações que são da rede como um todo, da rede sem fio, por exemplo, elas automaticamente já se propagam para todos os APs. Essa é uma das grandes vantagens aí da solução Unify frente à concorrência. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí de área de cobertura de alguns dos ambientes, tem bem mais ambientes, tem muito mais mapas do que eu estou trazendo aqui para vocês, mas só para a gente ver aí alguns casos, né, algumas imagens. Aqui é o Business Center, então, que é o showroom que fica em São Paulo, basicamente 2 APs ativos, existe também um terceiro AP, né, ambiente relativamente pequeno, então a área de cobertura está com sinal com bastante intensidade. Aqui uma área da administração, a gente consegue ver as salas, também 2 APs provendo a cobertura, né, uma vez que boa parte dos APs utilizados nesse projeto são APs legados, que operam só em 2.4, a área de cobertura em 2.4 GHz ela é naturalmente maior, né? Então menos APs cobrem o mesmo espaço que seria necessário com mais APs do atual padrão. Tá?
Mais algumas imagens aqui da concentração, então a gente consegue ver, ó, os APs instalados nos corredores da concentração. Então a gente vê os quartos aqui, né, como se fosse um andar de um hotel, basicamente, né, a concentração. Então a gente consegue ver a distribuição dos APs nesses ambientes e na sequência eu vou mostrar algumas fotos. Aqui à direita a sala de imprensa, também um espaço aí relativamente pequeno, né, com uma concentração de pessoas ali, um único AP. Já vou mostrar uma imagem também provendo cobertura nesse ambiente, tá? Uma outra característica interessante, então aquilo que eu falei, ó, o estádio aqui Vila Belmiro fica nesse local, e o centro de treinamento, onde os jogadores ficam concentrados antes dos jogos, fica aqui. Ó. Então esse outro ponto é o CT Rei Pelé, o centro de treinamento, mais ou menos em linha reta e 1 km de distância. Tá? Eles têm essas duas unidades, esses dois sites, né, o estádio e o centro de treinamento, estão ligados através de um link primário de fibra ótica, e eles fizeram um link secundário usando rádios Air Max. Tá? Então eles usaram rádios Air Max para estabelecer aí um link ponto a ponto entre esses dois sites, e esse enlace ponto a ponto usando os rádios Air Max da Ubiquiti ficaram aí como link secundário em caso de problema de queda da fibra ótica. O enlace de rádio provê aí a redundância para que haja comunicação entre os dois ambientes, ok? Algumas fotos, bom, o estádio aí já é conhecido de todos, né? Então, basicamente, a gente está vendo aí a Vila Belmiro, tá lá na Baixada Santista, ó. Então, tá aqui o estádio. Aqui a gente tem uma imagem aqui do CT, né, da entrada. A gente consegue ver aqui um AP, ó, outdoor. A gente consegue ver, então, um AP Unify. A sala de imprensa, na sala de imprensa a gente vê aqui, ó, o AP fixado na parede, sala relativamente pequena, então não há problema nenhum em montar o AP na parede, ele provendo aí a célula, cobertura Wi-Fi para todo esse ambiente, então para que haja as coletivas de imprensa, né, depois dos jogos, eventualmente, antes, enfim. Aqui outra imagem do centro de treinamento, a gente vê o AP montado no teto, ok? Então, aí essas seriam as imagens. Para a gente fechar aqui o case, basicamente a ideia era essa. Então, lembrando, né, a gente está falando aí de acesso para o pessoal administrativo e para o pessoal da imprensa. Aqui tem um depoimento do Wagner Moraes, que é especialista de infraestrutura e segurança lá do Santos Futebol Clube. Ele diz o seguinte: antes deles implantarem a rede Unify já vem de anos, né, como eu disse, por isso que existem ainda vários APs legados que estão sendo substituídos aos poucos por os novos APs. Antes, então, o cenário que eles tinham antes de usar a Unify era composto por aparelhos domésticos que viviam travando, gerava um monte de problema, reclamação, né, e fica hoje cada vez mais difícil administrativamente a gente trabalhar em cima desses equipamentos. Né? E os equipamentos antigos lá, residenciais, tinham péssima cobertura de sinal, não tinha controle nem gerenciamento centralizado, são um dos grandes problemas de uma solução que não é corporativa, enterprise, como é a Unify. Então, muitas vezes, eles só ficavam sabendo do problema porque o alarme era o usuário final. A rede caiu, o usuário grita lá para o TI, e aí o TI fica sabendo do incidente e corre para corrigir a falha. Né? Com o Unify, eles passaram a ter a gerência centralizada do ambiente, todo o monitoramento integrado, né? Então você visualiza o que está acontecendo no ambiente, você consegue prever antecipadamente a ocupação de canais, né? Consegue detectar falhas, enfim, a solução corporativa completa. E aí o Wagner encerra aqui dizendo que com a instalação dos APs Unify, eles passaram a ter um ótimo serviço, totalmente gerenciado de maneira centralizada pelo software Unify Controller, sendo que atualmente eles têm praticamente 0% de incidentes. E essa é uma marca, uma característica dos APs Unify. Né? Quem instala a solução, os APs, costuma dar esse tipo de feedback, né? Olha, eu fiz lá a configuração inicial, montei o equipamento, está instalado, funcionando, e depois disso eu não boto mais a mão, o equipamento fica funcionando durante anos e anos. Essa é uma marca da solução, um hardware aí muito robusto, ok? Então esse era o case, apresentação rápida, a gente tem vários canais de suporte que a gente recomenda que vocês participem, nosso fórum, nosso blog, canal do YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo. Enfim, hoje a gente tem aí bastante material em português para vocês, ok, pessoal? Então a apresentação rápida era essa, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.